gente! Oi, gente! Hoje estamos de volta para mais uma aula do Super, Hiper, Mega Blaster Projeto Crazy English. E hoje eu estou com fogo no rabo. Eu tô terrível. Então vamos lá para essa aula? Presente simples. Ele dá umas confusõezinhas na cabeça. Vamos pegar uns lapisinhos e tal para anotar as coisas que eu vou falar, porque agora vem informação, hein? Então vamos lá. O que é o presente simples? O presente simples, ele representa os verbos no seu tempo presente. Por exemplo, eu ligo a TV de manhã. É uma verdade, eu ligo a TV de manhã. Não é eu estou ligando, não é eu ligarei, que é o futuro, não é eu liguei, que é o passado, é eu ligo. Ó, é o presente. Então, o presente simples, ele tem a pura e única função de informar o que acontece no momento sem que leve um pedaço de tempo. E hoje não tem o vizinho batendo e tal, tá sol, tá legal, mas tem um cara lá embaixo jogando várias coisas dentro de uma van e fazendo muito barulho. Lembra que eu falei do infinitivo, que é aquele tempo verbal? Na verdade não é um tempo verbal, é aquele verbo sem conjugação, sem tempo verbal. É tipo to eat, to drink. Lembra disso? Comer, beber. Então, to eat. Esse verbo, tirando o to, ele representa o presente simples em uma frase. Então, por exemplo, I eat banana. É uma verdade. Lembra que eu falei verdade agora há pouco? É uma verdade. I eat banana. I eat apple. Então, eu como banana. Eu como maçã. Isso é uma verdade. Nem todas as pessoas conjugam o verbo no presente simples igual. Infelizmente, mas ainda não chega a ser tão pior e complicado quanto o português. Então vamos lá. Vou conjugar um verbo e vocês vão sentir uma diferença em 3 pessoas. Quem são elas? Quem dá mais? R$2, R$3? É o he, she, it. Sempre vão ser eles os mais estranhos a conjugarem qualquer coisa. Então vamos lá. I drink. You drink. He, she, it drinks. We drink. You drink. They drink. Então perceba qual foi a modificação aqui? Colocou um S no verbo para conjugar para essas 3 pessoas. Esse S no verbo sempre vai ser o S e ponto, acabou? Não! Tem uma regrinha básica. Se o verbo terminar em qualquer letra, a regra geral é o S. A regra geral é S, mas se a palavra terminar em S, SH e CH, você vai ter que adicionar um ES. Por que tem que adicionar o ES? Meu Deus, não era só colocar o S e o som não ia sair o mesmo? Não. Por exemplo, stomach, stomachs, não termina em CH, só que stomachs, ele tem o som de K, logo ele vai levar um S e não um ES, senão seria stomaches, mas não é stomaches, é um stomachs, ok? Então é para diferenciar esse som. O americano ele não leva tanto em consideração o que está escrito, e sim a sonoridade. Então watch, watches, finish, finishes, e pass, que termina em S, passes. Adiciona um ES também. A outra regra é quando termina em O. Quando termina em O, nós temos que adicionar o ES. Então, por exemplo, go. Você vai, né? Go, verbo ir. Então, goes. Olha bem como é que eu falo. Goes. Como se fosse vários goes. Quando você vai fazer, do. Quando ele, ela coisa, faz, does. Perceba que loucura. A escrita é a mesma, goes and does. Mas a fala é diferente. Eu não falo gus e nem falo does. Eu falo goes e falo does. Então é como se fosse um DA com circunflexo e S, does.
E o goes, como se fosse goes, ok? Outra exceção é quando a palavra termina em Y, você tem que tirar o Y e colocar um IES. Exemplo, cry, chorar. Então, cry, I cry, but he cries. Olha como que se escreve, tirou o Y e apareceu um IES no lugar. Um verbo que tem a sua exceção também é o verbo have, que é ter, né? I have, eu tenho. You have, você tem. Mas he não haves. Isso não existe. He não haves, ele has. Então, he has, she has, it has, we have. Veja bem, então para as pessoas que não são he, she, it, é have. Mas quando chega no he, she, it, é has. Não é haves. Não existe haves. Quando eu quero utilizar algum advérbio... Nossa, que moto chata. Quando eu quero utilizar algum advérbio que indique frequência, always, que quer dizer sempre, usually, que é normalmente, usualmente, que tem a ver com hábito, né? É uma frequência realmente. Você coloca essa palavra depois do sujeito. Então, you always drink. Você sempre bebe. Olha o always onde tá. Depois do you. Não existe lá o you drink always. Você bebe always. Você bebe essa cerveja always, ok? Então, o always, ele tem que ir depois da pessoa. Assim como usually, you usually go. Perceba a pronúncia do usually. Se você fosse falar aportuguesado, que eu tenho certeza que quando você lê, você já pensou aportuguesado, você vai falar como usually. Usually. Primeiro, não é u. Sempre que a palavra começa na letra U, você vai fazer um you. O I tem que sair no comecinho. Então, you. E esse S, como ele está entre duas vogais, ele vai ter um som de J nesse caso. Então, usually, ou usually, ok? Então, usually, you usually go. Você normalmente vai. Normalmente, você vai, a frequência. Bom, na próxima aula, eu vou explicar como fazer negativas no presente simples e as interrogativas, porque é um pouquinho mais complicado do que o verbo to be, para entender um pouquinho a lógica. Então eu vou deixar para a próxima aula, até porque vai ficar muito comprida se eu fizer nessa. Vamos para o momento, qual é a música de hoje? Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. Então, o que a Adele quis dizer com essa música, Turning Tables? Virando a mesa, virando o jogo. Primeiro ela começa, close enough to start a war. Perto o suficiente para iniciar uma guerra. Então, close, nesse caso, não é aquele verbo fechar. Esse close quer dizer perto, né? É próximo. Tem aquela música lá, close to you, perto de você. Então, close enough. Enough é o bastante, é o suficiente. Então, close enough to start, para começar, para iniciar a war, que é uma guerra. Então, estamos perto bastante para iniciar uma guerra. Depois, ela vem com all that I have, ó aqui o presente simples, all that I have, tudo que eu tenho, is on the floor, está sobre o chão, está no chão. Então, all that I have is on the floor. O verbo to be aqui indicando o presente do verbo to be. Depois ela vem com God only knows what we are fighting for. Só Deus sabe pelo que estamos brigando. Isso é o que ela quis dizer com essa frase. No caso, ela diz o quê? God only knows. Deus, ele é considerado um he,
Então, por isso que o know tem o S. Então, só Deus sabe pelo que a gente está brigando. God only knows what we are fighting for. Qual que é esse tempo? We are fighting. Lembra disso na última aula? Present continuous. We are fighting for. Aqui está contraído. We're fighting for. E depois ela termina essa estrofe com all that I say, tudo que eu digo, you always say more. Então você sempre diz mais. Tudo que eu digo, você sempre diz mais. All that I say, all o presente simples aqui também, ó, o say, sem o S no final, porque quem está conjugando é I. Quando o I conjuga, não tem o S no final. You always, lembra que eu falei das palavras que querem dizer frequência, elas sempre vêm depois do sujeito. Então, you always say more. Bom, essa foi a aula então do presente simples, as próximas serão negativa e interrogativa do presente simples. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a página do Projeto Crazy English no Facebook, facebook.com/Projeto Crazy English. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de me mandar o e-mail. Recebi alguns essa semana e já respondi. O e-mail é projetocrazyenglish@gmail.com. Eu respondo assim que puder. Até a próxima aula!